Quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo no livro de Mateus, capítulo 12, versículo 25. Mateus, capítulo 12, versículo 25. Se você encontrou aí, dá uma glória a Deus. Glória a Deus, queridos, você sabe, né? A adoração não termina quando a música acaba. Quando nós estamos dando aleluia, glória a Deus, nós continuamos adorando o Senhor. Quando nós aquietamos o nosso coração para ouvir ao Senhor. Amém? Aleluia. Diz assim: entretanto, Jesus conhecia os pensamentos deles e lhes afirmou: todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não resistirá. Somente esse versículo. Você quer que o Senhor fale com você nessa manhã? Amém? Então feche seus olhos, peça isso para Ele. Pai, nós estamos nesse lugar por Tua causa. Como nós amamos a Tua presença, como nós amamos a Tua voz. Não há nada que nós queiramos mais do que Te ouvir. E por isso eu quero Te pedir, vem falar conosco. Senhor, libera do céu uma palavra rema. Que essa palavra possa ir, Senhor, onde a minha voz não consegue chegar. Espírito Santo, que o Senhor fale, reverbere nos corações. Não apenas aquilo que eu posso dizer, mas aquilo que o Senhor quer dizer. No íntimo de cada pessoa nessa manhã. Que seja uma manhã de rompimento. Uma manhã, Senhor, onde nós vamos receber do Senhor. Na autoridade que é no nome de Jesus, eu quero repreender toda astúcia do inferno, toda apatia, tudo aquilo que vem para roubar, Senhor, essa palavra do nosso coração. Mas eu quero declarar que nesse lugar nós estamos prontos, que nosso coração está pronto, que a nossa mente está alerta, que o nosso coração está receptivo como uma terra boa para receber essa palavra que vai cair no nosso coração. E vai dar fruto a 30, a 60 e a 100 por um. Quantos creem comigo e podem dizer amém? Amém. Glória a Deus. Queridos, eu já li esse texto muitas vezes, e nós sabemos que Jesus, ele estava em um determinado momento, orando por pessoas, e ele expulsou demônios, e as pessoas diziam que ele estava fazendo isso pelo poder do próprio Beelzebul. E então Jesus, ele vem, e ele diz que nenhum reino pode ficar dividido contra si mesmo. Por quê? Porque todo reino dividido contra si mesmo não prospera, e toda casa dividida contra si mesmo, ela vai para a ruína, ela não resiste. Agora, uma coisa que nós precisamos entender é que esta é a tática do diabo. O diabo sempre vai dividir, porque tudo que ele divide, ele enfraquece. Você pode repetir isso comigo? Diga: tudo que o diabo divide, ele enfraquece. Essa é a sua tática desde o início. Porque quando ele enfraquece alguma coisa, né, ele vai fazer o quê? Ele vai tomar um território. Então, quando ele enfraquece um casamento, quando ele causa divisão num casamento, nós vamos ver isso nessa manhã, quando ele causa divisão em um negócio, quando ele causa divisão em alguma coisa, ele enfraquece essa casa, esse governo, para que ele possa alcançar territórios. Mas o que nós precisamos entender é que antes de uma casa normal, né, uma casa, a nossa casa, nós precisamos entender que nós somos casa espiritual. Lá na sua primeira epístola, né, Pedro, ele vem dizer isso: vocês são casa espiritual. Então, quando as pessoas dizem: olha, eu não preciso ir à igreja, por quê? Porque eu já sou a igreja. Então, eu costumo dizer o seguinte: você é a igreja. Essa verdade, isso está correto, mas não está completo. Nós somos igreja, porém, nós somos membros uns dos outros. Esse texto diz, aliás, vamos lá, 1 Pedro capítulo 2, verso 5. Vamos ler esse versículo? Eu acho que vai te esclarecer bastante. 1 Pedro, versículo 2, verso 5. Ele diz assim, ó: vós também, como pedras vivas, sois edificados como casa espiritual, com o propósito de ser de sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Na verdade, como casa espiritual, é como se cada um de nós fosse um pedaço de uma construção. Entende? Então, embora eu seja uma casa espiritual, eu sou essa casa, mas eu não sou essa casa sozinha. Agora, como casa espiritual que eu sou, esse texto que nós lemos, ela também se aplica a nós. Então, esse texto que nós lemos, ele diz o quê?
todo reino dividido, toda casa dividida, ela não vai resistir. Então, antes do diabo tentar destruir, o principal propósito dele é fazer o quê? Criar uma divisão entre nós e o nosso Deus. Mas antes de criar uma divisão entre nós e o nosso Deus, o diabo também vai querer fazer uma divisão na nossa casa, entre os nossos familiares. Quantas pessoas nós vemos com a família dividida, marido e mulher, pais e filhos, irmãos. Mas antes de querer fazer essa divisão, sabe o que o diabo quer? Ele quer dividir o homem dentro de si mesmo. E sabe como ele consegue fazer isso? Ele consegue fazer isso fazendo com que o homem, ele fique preocupado, com que ele fique inconstante. Tiago capítulo 1, versículo 8, diz para nós vamos ler algumas referências aqui. Tiago capítulo 1, versículo 8, se puder abrir aí comigo. Ele vem falar sobre a forma com que nós nos aproximamos de Deus. E vamos ler o versículo 7 para fazer sentido? Ele diz assim, não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Uma pessoa dividida, uma pessoa que não consegue se decidir, uma pessoa que o seu coração está dividido dentro dela mesma. É um ser humano dividido, separado em si. E quando nós nos tornamos pessoas que não somos firmes nos nossos propósitos, a Bíblia diz que vai ter uma consequência, vai ser uma pessoa inconstante em todos os seus caminhos. Então, querido, o diabo ele trabalha para gerar dentro do coração do homem essa inconstância, essa divisão de alma. E como que ele faz isso? Uma das coisas que o diabo usa é a preocupação. Alguém conhece essa palavra? Já ouviu falar? Já leu em alguma revista? Não, né? Não conhece. É o amigo do primo do vizinho que é preocupado, né? Agora, gente, olha que coisa interessante. A palavra preocupação é a mesma palavra usada para ansiedade na Bíblia. Uma pessoa ansiosa é uma pessoa preocupada. Agora, a palavra preocupação, ela vem da palavra grega merimnao. E ela é a junção de duas palavras que significa dividir ou separar a mente. Então, quando você está preocupado, você está dividido, você está com o pé em duas canoas, você não está nem no presente e nem no futuro, entende? Então, a preocupação é uma das ferramentas que o diabo usa para dividir o ser humano dentro de si mesmo, porque é por isso que Jesus, ele vem falar para a gente não andar ansioso por coisa alguma, mas que a gente tem que correr para o Senhor. É por isso que Paulo, ele vem falar isso para nós, que nós não devemos estar ansiosos. A Bíblia vem falar para a gente não estar assim, mas para a gente correr, para a gente ter um lugar de descanso em Deus. Porque quando nós estamos preocupados, nós não conseguimos ficar nem no presente, e nós estamos vulneráveis, nós nos tornamos pessoas vulneráveis ao ladrão. Por quê? Porque a gente não sabe que caminho seguir. A outra ferramenta que o diabo usa para causar divisão dentro do ser humano é a culpa e a falta de perdão. Diferente da preocupação, que é faz com que você esteja nem no presente nem no futuro, não faz com que você não esteja nem num desses dois lugares, a culpa e a falta de perdão, ela está relacionada com o passado. A culpa é o quê? É resultado de atitudes que nós tivemos, pecados que nós praticamos, e de repente nós não tomamos posse do perdão de Deus ainda para a nossa vida. Ou, muitas vezes, aquilo que as pessoas fizeram para nós, e a gente ainda não perdoou. Então você está o quê? Dividido. Por quê? Porque o seu coração não está inteiro, você está sempre preso naquela situação. Tem gente que está preso em 1900 e antigamente. Porque naquele dia, naquela hora, aquela pessoa fez isso, e a pessoa não consegue caminhar, né? Ou então ela se sente culpada, e ela não consegue avançar. A outra coisa que causa divisão em nós mesmos é o medo. O medo é parente da ansiedade. Paulo, ele vem dizer para nós que nós não recebemos o espírito de covardia para viver outra vez em temor. Sabe, o medo é tipo assim, mas e se eu fizer e não der certo? Mas e se, né? Está sempre junto. Mas eu quero dizer algo para você. O medo, ele vem para que o seu coração seja dividido, para que você não consiga ser firme nas suas decisões, ser firme nos seus caminhos.
Então, quando Satanás ele consegue fazer isso, quando ele consegue entrar no coração de um ser humano, e quando nós permitimos, né, que essas coisas venham causar divisão dentro de nós, nós não estamos inteiros. E uma vez que nós não estamos inteiros, vai ter ruína, vai ter como se fosse uma casa com rachaduras. E essas rachaduras, elas vão começar a trazer consequências. E aí sim, ela começa a trazer a consequência para a nossa família. Muitas pessoas vivem verdadeiras guerras no seu casamento. Gente, eu quero dizer uma coisa para você, é muito comum, durante um bom tempo no casamento, o cônjuge, o marido, achar que a esposa é sua concorrente, achar que a esposa está lutando contra, e às vezes está mesmo, porque às vezes a esposa tem a mesma visão, de achar que existe uma competição no casamento. Casamentos maduros são aqueles onde os dois entendem que eles estão caminhando para a mesma direção. Não é para tentar provar quem está mais certo. Não é para provar quem que está mais errado. Quem erra mais, quem faz mais isso, quem faz menos aquilo. Nós tivemos aqui o nosso bate-papo de casais, eu estava explicando isso. A palavra ajudadora que Deus usa quando Ele vai falar sobre a criação da mulher, é a palavra Ezer. E significa que é a mesma palavra que os salmos usam para dizer que Deus é o nosso ajudador, Deus é o nosso auxílio. Então, se você é casado, eu quero dizer algo aqui para você nessa noite, nessa manhã que nós falamos ali naquela noite. Que é o quê? Marido, Deus deu a sua esposa para ela ser uma auxiliadora para você. Esposa, você foi feita para ser uma auxiliadora. Que tipo de auxiliadora? É um papel secundário? Não. Eu e você, como esposas, nós exercemos um papel de auxiliar o nosso cônjuge, o nosso marido, a chegar no propósito que Deus estabeleceu para ele. Você entende? E nós também nos realizamos nisso. Não é um viver em função de, é um viver com um propósito de. Você entende? Então, nós não competimos, nós não batemos de frente. O que nós fazemos, na verdade, é entender o nosso propósito. E o casamento serve para isso, para que um possa ajudar o outro. A partir do momento que você para de achar que a sua esposa ou o seu marido estão trilhando um caminho que é diferente do seu. Ela não me entende. Eu não vou. Não, é hora de os dois juntos correrem para o Senhor. Porque quando essa divisão no coração, ela transborda, essas rachaduras, elas vão para o casamento. E aí elas podem levar para outras coisas, vão levar para adultério, vão levar para problemas financeiros, vão levar para divórcio. E não é isso que Deus tem. Deus não planejou. O divórcio é uma divisão, é uma rachadura. E então, outras pessoas, o relacionamento deles está comprometido entre irmãos, entre pais e filhos. Malaquias, quando vai falar acerca da vinda do Messias, lá no livro de Malaquias, ele vem dizer o quê? Malaquias capítulo 4, ele vem trazer uma promessa, ele vem dizer o que vai acontecer. Malaquias capítulo 4, versículo 5. Olha que coisa interessante que o Senhor fala, o que aconteceria antes da vinda do Senhor. Malaquias 4, 5. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E o versículo 6 diz, ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Deixa eu dizer algo para você. A maneira como que nós nos relacionamos com os nossos filhos, ela fala de nós, diante de Deus. Paulo, eu acho tão interessante que ele vem trazer um versículo, né? Ele diz assim, pais, não irriteis aos vossos filhos. A gente acha que é só os pais que têm, os filhos que têm obrigação com os pais, mas não, pais, não irritem os vossos filhos. Tem filho que já vai olhar para o pai, né? Fala, está na Bíblia, né? Mas nós precisamos entender, queridos, que nós como pais, teoricamente nós precisamos estar à frente e ter o entendimento de que nós precisamos criar um ambiente de harmonia, um ambiente de paz entre nós e os nossos filhos. Por quê? Esse texto vem dizer para nós algo muito sério, para que eu não venha e fira a terra com maldição.
Se não há essa conversão, se o coração dos pais não se volta para os seus filhos, se o coração dos filhos não voltam para os pais, nós temos uma divisão, nós temos uma ruína. E aí Satanás ele vem, ele impera. Nós sabemos disso, né, que 85%, isso é cientificamente comprovado, 85% dos problemas que nós temos, queridos, estão relacionados com a paternidade, ou mais precisamente a falta dela. E às vezes são problemas que nós tivemos com pais presentes, a ausência de pais vivos. Então, nós precisamos entender que é normal nós termos diferenças nas nossas famílias. Porém, pai que está aqui presente, mãe que está aqui presente, deixa eu dizer algo para você. Se hoje você está vivendo um tempo de rachadura, se existe algo na tua casa que está te roubando, é hora de correr para o Senhor. É hora de correr para o Senhor. Pedir para que o Senhor entre com uma intervenção, para que o Senhor venha ajudar vocês a tratar essa ferida. E aí nós vamos para outra área, que acontece quando existe um coração dividido. Sabe qual é essa área? O ministério. Queridos, nós muitas vezes não entendemos, mas Paulo ele é tão enfático em dizer sobre a revelação escondida através dos séculos. Na sua carta aos Efésios, na sua carta aos Colossenses, ele vem dizer assim, havia um mistério escondido. E qual é esse mistério? O mistério é a igreja. Lembra que eu disse que você é casa espiritual, que você é a igreja, que essa verdade está correta, mas ela não está completa? Eu sou a igreja, mas eu não sou a igreja sozinho. Eu sou membro de um corpo. Então, a grande revelação que estava oculta é que nós, como casa espiritual, nós precisamos funcionar. Nós precisamos exercer o nosso chamado. Nós precisamos exercer o nosso ministério. Efésios capítulo 4, versículo 15 e 16, quero ler com você também. Efésios capítulo 4, versículo 15 e 16. Paulo vem dizer para nós: mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Olha que coisa séria, gente. Paulo está dizendo aqui para nós o quê? Que é o auxílio de todas as juntas, que é quando eu exerço a minha parte, é quando você exerce a sua parte, que o corpo de Cristo, ele cresce em amor, ele é edificado, ele vai crescendo. Então o ministério não é hobby. Eu não estou aqui pregando para você porque meu hobby é pregar. Eu estou aqui pregando para você porque é meu chamado, é meu ministério. Você precisa fazer aquilo que você foi chamado para fazer. E ministério não é hobby. A palavra hobby, se você não sabe, significa passatempo. Então, se eu olho para o meu ministério como hobby, eu vou fazer quando eu quero e como eu quero. Passatempo é o que você faz nos seus momentos livres, que te dá prazer. Então, isso aqui eu gosto de fazer. Ministério não é isso. Ministério é chamado. Ministério é aquilo que nós fazemos porque nós fomos chamados para edificar um corpo que nós estamos plantado. É para a edificação da igreja. Quando você exerce o seu chamado, quando eu exerço o meu chamado, quando nós exercemos o nosso ministério, nós estamos obedecendo o chamado de Deus para que o reino de Deus avance, para que a igreja cresça. E eu quero dizer uma coisa para você nessa manhã: você tem um chamado. Você tem um chamado, você tem um propósito. Assim como no corpo humano, não existe nada no corpo humano que não tenha uma função. Eu preciso dizer algo para você: você tem uma função, você tem um propósito. E eu e você precisamos descobrir qual é esse propósito e avançar. Por quê? Porque o diabo, ele vem, quando nós falamos de causar essa divisão dentro de nós, quando uma pessoa, ela não faz aquilo que ela foi chamada para fazer, ela não se sente completa. Mas tem uma outra coisa, querido. Nós lemos aqui, se puder deixar projetar novamente para mim, o versículo 16 de Efésios capítulo 4, que a gente acabou de ler. Ele vai falar assim, ele precisa da justa cooperação de cada parte. Sabe qual é cada parte? Sou eu e você. Você faz parte do corpo de Cristo. Quando Jesus alcançou a sua vida, quando Jesus alcançou a minha vida, Ele nos colocou no corpo dele. E a partir de agora, é a cooperação de cada parte que faz com que o reino de Deus avance.
Entenda, nós temos um propósito para essa cidade. Nossa meta é alcançar 10% dessa cidade. Você já acordou aí? Então, deixa eu falar de novo. O nosso propósito é é despertar, é alcançar 10% dessa cidade. Para quê? Para a gente ser uma igreja grande, conhecida, famosa? Não. Para que o reino de Deus avance, para que as pessoas sejam transformadas, para que aquele que bebia não beba mais, aquele que era influenciado pelas trevas não seja mais. É isso que acontece quando o reino de Deus avança, as vidas são transformadas, Deus chega na vida de cada pessoa, meu irmão. Então, enquanto eu e você aceitamos ser divididos, aceitamos ser roubados de viver o nosso ministério, nós aceitamos ser roubados de viver o nosso propósito, nós tornamos o caminhar desse reino, dessa luz mais lenta. E é por isso que Satanás quer que o ministério da sua vida pare. É por isso que ele quer que isso transborde, né, sobre a sua vida pessoal. Porque a partir do momento que os corações são divididos, a partir do momento que as pessoas começam a olhar para as pessoas, né? Não vou fazer isso por causa disso. Começa a olhar para si mesmo, né? Se autopreservando. Mas eu sempre cito, né, o exemplo do Fábio e da Elisângela, porque o ano passado, quando nós começamos o Carisma, nós falamos, olha, vamos fazer o carisma, vai ser bênção para vocês. E aí, eles foram honestos, falaram, pastor, mas sábado é o único dia que a gente tem para descansar. E aí ele começou a fazer o carisma, gente. E sabe o que aconteceu? Ele foi tão apaixonado que hoje ele é diretor do carisma. E nós temos um sentimento de autopreservação. Nós temos um sentimento de autopreservação. Será que se eu for fazer a obra de Deus, eu vou deixar? Meu irmão, você vai deixar do quê? Você vai deixar de investir, você vai perder tempo em fazer as coisas que você gosta nessa terra, sendo que nós estamos construindo algo para a eternidade. Nós precisamos entender isso, está na hora dos nossos olhos serem abertos. Nós precisamos entender isso. E por último, dentro dessa lista de coisas que o diabo quer causar divisão, quer causar ruína na nossa vida, o seu objetivo principal é a nossa divisão entre nós e o nosso Deus. A partir do momento que ele cria um coração dividido por causa dos medos, das preocupações, da culpa, a partir do momento que ele gera uma divisão no meio da família, onde vem divórcios, onde vem um ambiente de guerra, a partir do momento que ele causa uma divisão entre irmãos, entre pais e filhos, a partir do momento que ele causa uma divisão na sua vida ministerial, acredite, ele vem fazendo uma construção que é o seu objetivo principal. Satanás quer que nós nos percamos do nosso Deus, do nosso relacionamento com o nosso Deus. E como que ele faz isso? Além desse caminho que ele vai gerando aqui dentro de nós entendemos que a Bíblia é muito clara em dizer algumas coisas que Satanás faz. Primeira coisa, ele vem nos mostrar o mundo. E aí, nós temos duas referências que eu quero ler com você, que está em Tiago, capítulo 4, versículo 4. Tiago, capítulo 4, versículo 4. Tiago diz assim, infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Então, quando nós nos tornamos apaixonados pelo mundo, nosso coração fica dividido. E a gente começa a amar o mundo. E então, Tiago vem dizer, e João vem dizer na sua primeira epístola também, se vocês amam o mundo, o amor do Pai não está nele. Aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Sabe, às vezes a gente fica com o pé nas duas canoas, a gente não sabe se a gente serve a Deus ou se a gente não serve. Se a gente ama o mundo, a gente ama o Senhor. Queridos, nós precisamos entender que nós precisamos parar de ser divididos. Nós precisamos vencer o coração dividido. E a outra coisa que Isaías vem dizer para nós no capítulo 59, que faz separação, que causa uma divisão entre nós e o nosso Deus. Vamos ler aí, Isaías 59, versículo 1 e 2. Ele vem dizer para nós, eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir, mas
As vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Então, a outra coisa que faz com que haja uma separação, além da construção que nós vamos fazendo dentro de nós, o que causa separação entre nós e nosso Deus é o pecado. E tem muitas pessoas que têm dúvidas sobre o que é pecado. Será que isso é pecado? Será que aquilo é pecado? Queridos, pecado não é uma coisa cultural. Pecado não tem a ver com usar saia ou usar calça. A Bíblia, ela deixa claro para nós o que é pecado. E existe uma tradução de pecado que as pessoas citam muito, que é errar o alvo. Mas errar o alvo parece uma coisa vaga. O que significa esse errar o alvo? Significa um desvio de propósito. Então, se era para eu atingir aqui, se era para eu chegar aqui e atingir essa pomba aqui da lagoinha, um desvio de propósito fez com que eu viesse para outro lugar. Isso é pecado. Então, nós precisamos entender que tudo aquilo que nós agimos, que é um delito, que me afasta do verdadeiro propósito que Deus criou para que eu seja, isso é pecado. E o pecado, você sabe por que Deus odeia o pecado? Não é porque o pecado nos dá prazer momentâneo, não. É porque o pecado nos afasta dele. O pecado escraviza e ele traz consequências terríveis para o ser humano. Gálatas capítulo 5, versículo 19, Paulo vem dar uma lista para nós de algumas coisas que ele mostra que fazem parte dessa natureza caída do ser humano. E eu quero ler com você, que ele também chama de obras da carne. Eu não posso ter dúvida do que me afasta de Deus. E ele diz, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, tudo aquilo que é relacionado à prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Você está entendendo? A seriedade do que é o pecado, não é simplesmente um errar o alvo, não. Ele vai fazer você perder o propósito. Ele vai te desviar do propósito. Você e eu fomos feitos para vivermos eternamente com Deus. O pecado faz com que a gente saia da rota. E é por isso que Paulo está dizendo aqui, eu já falei isso para vocês, quem pratica essas coisas não vai herdar o reino de Deus. Gente, nós não estamos falando aqui que o pecado vai me deixar triste porque eu vou ficar brevemente afastado do Senhor. Não, o pecado vai fazer, quem vive uma vida na prática do pecado, quem vive uma vida afastado de Deus por causa disso, vai ser uma pessoa que vai ter a eternidade afastada de Deus, vai ser esse é o desvio, é isso que vai acontecer. E é esse o propósito de Satanás. Agora, deixa eu dizer uma coisa para você, que nós precisamos entender. Se por um lado o diabo vem para causar essa divisão, se por um lado Satanás quer que eu e você, como casa espiritual, possamos rachar dentro de nós, sermos separados de Deus, o nosso Deus, Ele criou o antídoto. Ele não nos deixou sozinhos nessa guerra. Sabe o que ele fez? Ele falou assim, eu não posso deixar você ter um coração dividido. E por causa disso que Jesus Cristo veio, queridos. É por causa disso que Jesus Cristo morreu em uma cruz. E uma cruz dessa forma. Você sabia que havia outros formatos de cruz? Mas Jesus, ele vem porque ele literalmente, a Bíblia diz, ele faz dos dois povos um. E o que são esses dois povos? O povo que estava aqui, que era o povo da aliança, e o povo que estava aqui, que eram os gentios. Ele faz um povo só. E agora, através do corpo de Cristo, através da igreja, nós estamos novamente unidos com o Senhor. E se eu e você estamos unidos, não tem que haver divisão mais no meu coração. A partir de agora, a preocupação não precisa me dominar mais. Sabe por quê? Porque eu tenho um Pai, eu tenho um lugar onde eu posso correr, eu tenho um lugar onde eu posso recorrer, eu tenho um lugar onde eu posso derramar o meu coração. Eu não preciso mais andar ansioso por coisa alguma. Antes, as minhas petições, elas vão estar na presença de um Pai. Jesus, ele vem dizer isso
para as pessoas, ele fala, olha, sabe, vocês não têm que ficar preocupados com o que vocês vão comer amanhã, com o que vocês vão fazer amanhã. Quem faz isso são os gentios, em uma versão diz os pagãos, ou seja, pessoas que não têm pai, mas vocês têm um pai. Através de Jesus agora nós podemos estar unidos com o Senhor. E unidos com o Senhor, essa união, do mesmo jeito que quando uma divisão afeta todas as áreas da nossa vida, quando eu estou unido com Cristo, isso afeta todas as áreas da minha vida. Eu não preciso mais ficar preocupado com coisa alguma. A preocupação não me domina, o medo não me domina. A partir de agora, a culpa não me domina, porque os meus pecados foram perdoados. Jesus levou sobre si todas as minhas dores, todos os meus pecados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e sobre suas pisaduras nós somos sarados. E agora você não precisa mais aceitar condenação do diabo sobre o seu passado, porque Jesus, ele veio e te trouxe perdão. A partir de agora, o que eu e você temos que fazer é tomar posse daquilo que o Senhor Jesus já nos deu. Ele veio criar a união, ele veio fazer a reforma, para que não haja divisão mais no nosso coração. Sabe, queridos, lá na Coreia, eles têm a montanha, né, uma montanha cheia de cavernas de oração. E lá naquele lugar, pastor Po Yong-Chu, ele fazia o seguinte: todas as vezes que vinha um problema sobre a igreja, ele tinha um problema muito sério para resolver, ele entrava naquela caverna, e cada pessoa tinha lá o seu espaço, né? E ele deixava o calçado dele ali fora, e lá onde cabia um colchonete, um espaço para uma botija de água, e um espacinho pequeno ali, era o lugar que ele ficava, e ele só saía dali quando alguém batia e dizia, já está resolvido. Queridos, nós precisamos entender que nós temos um Pai, e que nós temos que correr para Ele, independente de toda circunstância. Meu irmão, demore-se na presença do teu Pai, mas não deixe que o seu coração fique dividido. Quando nós ficamos com o coração dividido, nós somos uma presa fácil. Nós precisamos tomar posse daquilo que o Senhor Jesus já conquistou, e Ele já fez isso, Ele já veio, Ele já nos uniu de volta para o Pai. Agora, nós precisamos entender que isso Ele já fez, mas agora o nosso papel é permanecer. Nós já fomos chamados, nós já estamos ligados nele, mas agora o nosso papel é permanecer em Cristo. Quando nós lemos João capítulo 15, Jesus diz, eu sou a videira verdadeira, e vocês são os ramos. Se vocês permanecerem em mim, vocês podem pedir o que quiser que vos será feito. E aí sim, entram coisas que nós precisamos fazer. A primeira coisa que permanecer em Deus é uma decisão. Sabia disso? Tem muita gente que acha que é só o diabo. Não, o diabo não pode mais. A partir do momento que nós estamos em Cristo, o diabo não pode mais fazer o que quiser conosco. Sim ou não? Você tem esse entendimento? Tem gente que morre de medo do diabo. Deixa eu falar uma coisa, meu irmão. Se você está em Cristo, entenda algo. O diabo não pode fazer o que quiser com você, não. Nem com você, nem com a sua casa. Porque você pertence ao Senhor. Você está debaixo do sangue do Cordeiro. Ele já venceu na cruz do Calvário. A Bíblia diz que ele venceu os principados e potestades. Você está guardado debaixo da proteção do Altíssimo. Amém? Entenda isso. Isso tem que dar ousadia. Agora, nós precisamos entender que nós temos que ter uma decisão. Maravilhoso quando nós lemos em Josué capítulo 24, versículo 15. Josué capítulo 24, versículo 15. No meio de um momento delicado que o povo estava vivendo, Josué se levanta e ele diz o seguinte: porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Você está entendendo? Que eles estão num momento onde eles precisam tomar uma decisão. E Josué diz assim, olha, se vocês não quiserem servir ao Senhor, escolham hoje a quem vocês vão servir. Vocês precisam tomar uma decisão. Se os deuses a quem os pais de vocês serviram, do outro lado do Eufrates, os deuses dos amorreus em cuja terra vocês estão morando, vocês vão decidir. E aí ele termina dizendo algo que nós falamos sempre. Ele diz o quê? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Tem muita gente que acha que isso é uma promessa. Pois eu quero dizer para você que não é uma promessa. É uma decisão.
Josué está dizendo, vocês decidam o que vocês vão fazer. Se vocês querem servir ao Senhor, se vocês querem servir os outros deuses, mas eu tomo uma decisão. E a minha decisão é que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Meu irmão, permanecer em Cristo envolve uma decisão. Nós precisamos não estarmos mais divididos. Nós precisamos tomar uma decisão e dizer, desistir não é uma opção. Desistir de pregar não é uma opção. Desistir de estar na presença de Deus para mim não é uma opção. Vai ter dia que eu vou chegar lá e eu não vou ter nada para falar porque meu coração está quebrado. Vai ter dia que eu vou chegar na presença do Senhor e eu não vou ter nada para falar. Mas tem uma coisa, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira, porque Jesus já me comprou por preço altíssimo. E a minha decisão é que eu vou permanecer. Meu coração não vai ficar dividido. Eu não vou ser constante em todos os meus caminhos. Eu tenho um propósito, eu tenho um lugar para chegar. E esse lugar é que eu estou unido e eu vou permanecer em Cristo. Essa é a parte que nos cabe, de tomar uma decisão. A outra coisa que nos cabe é aquietar a nossa alma. Querido, quando esse adversário ele vem tentando causar um burburinho na nossa alma. E às vezes nós não conseguimos tomar decisões. Então nós temos que aquietar a alma. Eu preciso dizer algo para você. A sua alma não é um carro desgovernado. Eu estou agitado. Aquieta minha alma. Aquieta minha alma. Davi no Salmo 42, no Salmo 43, ele vai dizer, aquieta minha alma, aquieta-se, eu ainda louvarei ao Senhor. Querido, nós temos que aquietar a nossa alma, aquietar os nossos pensamentos. Quando nós nos sentimos, quando nós percebemos que vem algo para trazer essa rachadura dentro de nós, sejam os medos, sejam as preocupações, sejam os problemas familiares, querido, não entre em discussões tolas. Sabe, se você percebe que a situação está ruim, se você percebe que não é o momento, se aquiete. Sabe, não queira ter razão o tempo todo, se aquiete. Mas tem uma coisa, não é só um aquietar-se, é um aquietar-se e ser dirigido pelo Espírito Santo. Eu quero dizer algo para você, nós não estamos sozinhos nisso. Não é fazer algo apenas, não vou aquietar, vou ficar em silêncio, não. João capítulo 14, verso 16. Jesus, antes de ir embora, ele falou algo. Ele disse assim, eu não vou deixar vocês sozinhos. João capítulo 14, verso 16. Abra comigo lá. João capítulo 14, verso 16. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja convosco para sempre. Por que outro? Por que outro Consolador? Porque esse outro Consolador aqui está falando de outro semelhante a Jesus. Jesus estava dizendo, do mesmo jeito que eu estou com os discípulos hoje, acalmando a tempestade, do mesmo jeito que eu estou com os discípulos, com vocês hoje, cuidando de vocês, vai vir outro Consolador. Vai vir alguém semelhante a mim. Então eu quero dizer algo para você. Do mesmo jeito que Jesus acalmou as tempestades lá para os discípulos, o outro Consolador está aqui hoje para acalmar as minhas e as tuas tempestades. Do mesmo jeito que Jesus estava lá direcionando Pedro, dizendo ensinando o seu coração, o outro Consolador está aqui hoje para ensinar o meu e o seu coração. Nós não estamos sozinhos. E sabe qual é a distância que esse outro Consolador está? Ele está à distância de uma oração. Você está no meio da tempestade, não está enxergando Jesus, igual Pedro, quando estava lá naquele barco. Sabe qual é a distância do seu outro Consolador? Ele está à distância de uma oração. E você pode dizer, Espírito Santo, eu estou no meio de uma tempestade. Aquieta o meu coração. E então, quando você enche a casa da presença dEle, acredite, não vai vir nada para causar rachadura, não vai vir nada para dividir, não vai vir nada para roubar você. E aí você vence essa tática terrível do diabo, que é o quê? Ele quer todo o reino, toda a casa dividida contra si mesmo não prospera. Mas eu não preciso estar dividido nem em mim mesmo e nem dividido com aquilo que realmente importa, que é com o Senhor.
Porque a partir do momento que eu não estou dividido, eu estou guardado. Então o Espírito Santo, ele vem e ele abraça você. E ele é o outro consolador, aquele advogado que vai ajudar você naquilo que você não pode fazer. Se você está sendo tentado pelo pecado, o Espírito Santo está à distância de uma oração, aonde você pode dizer: Espírito Santo, isso tem me tentado. E esse Espírito Santo vai te ajudar a chegar no lugar que você precisa. E Satanás não vai prosperar sobre a minha e a sua vida. Entenda, nós não precisamos ficar divididos em nós mesmos. O que nós precisamos é encher a casa. O que nós precisamos é encher a nossa casa espiritual. O que nós precisamos é direcionar o nosso coração, é tomar uma decisão e falar: Senhor, eu não vou ficar dividido em mim mesmo, porque eu não preciso disso. E sabe de uma coisa? Romanos capítulo 8, versículo 26. Vamos abrir lá, o último versículo que eu quero ler com você hoje. Romanos capítulo 8, versículo 26. Olha o que Paulo diz assim para nós. Também, o Espírito semelhantemente nos assiste em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Meu irmão, quando você estiver em uma batalha que estiver acima das suas forças, que você não souber como orar, que você achar que você está sendo rachado pelo meio, você ainda tem uma outra ferramenta. O Espírito Santo pode orar dentro de você, através das línguas estranhas. E quando você ora dessa forma, sabe o que acontece? Aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito. E você vai ter uma intercessão perfeita do Espírito Santo dentro de você, falando diretamente com o Pai a seu respeito. Você não precisa ficar dividido. Você não precisa ficar com o pé em duas situações. Você não precisa ficar ansioso por coisa alguma. Você não precisa ficar com medo do futuro, do que vai acontecer. Você não precisa ficar preocupado. Você não precisa ter na sua casa um campo de batalha. Você não precisa ter junto com os seus filhos, junto com seus irmãos, com pais. Não, nada disso. Você não está só. O Espírito Santo é aquele que faz a construção perfeita. E sabe de uma coisa? Há momentos em que nós temos que abrir o nosso coração e falar: Senhor, entra em todos os cômodos dessa casa. Olha dentro de mim. Coloca em ordem. Coloca em ordem, Senhor. Tira as coisas do lugar. Muda o que precisa ser mudado, porque eu sou a tua casa. E eu não sou uma casa dividida. Eu sou uma casa que é cheia do Senhor.